E se a história de Atlântida for menos um mito e mais um manual técnico que a gente ainda não conseguiu decifrar? Bom, hoje vamos deixar um pouco a fantasia de lado para mergulhar numa teoria fascinante que usa geologia e física para explicar como uma civilização super avançada pôde simplesmente desaparecer e por que o legado dela pode estar escondido bem na nossa frente. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nossa análise vai seguir 5 passos bem definidos. Primeiro, vamos dar uma olhada na tecnologia quase mágica que movia a Atlântida. Depois, vamos investigar o evento geológico que literalmente apagou a cidade do mapa. Em seguida, vamos ver como os sobreviventes se dividiram em 2 grupos com destinos bem diferentes. Daí, como a elite ressurgiu milênios depois, sendo vista como os deuses da antiguidade. E por fim, qual a verdadeira herança que eles nos deixaram. Então, vamos começar pelo coração do Império. É bom esquecer aquela imagem de um reino de conto de fadas, sabe? Segundo essa teoria, Atlântida era o centro de comando de uma civilização global. E a base de tudo não era a magia, mas sim uma compreensão da física que vai muito além de tudo que a gente conhece hoje. E essa frase, olha, ela é a chave para entender toda essa teoria. A ideia de que o conhecimento de Atlântida não se perdeu no fundo do oceano. Ele foi espalhado, semeado pelo mundo. A verdadeira herança não seriam ruínas submersas, mas sim fragmentos de sabedoria que acabaram florescendo em outras culturas só esperando para serem redescobertos. No centro de todo esse poder existia uma substância simplesmente extraordinária, o ourivalco. Pensa nele não como um metal precioso para fazer joias, mas como um supercondutor líquido que brilhava como fogo e permitia que os atlantes manipulassem as forças da gravidade e do magnetismo. Era como se eles tivessem replicado o motor do nosso próprio planeta, só que em uma escala controlável. E essa energia alimentava coisas que para nós ainda soam como pura ficção científica. Imagina só, uma física que entende até 24 dimensões, não só as 3 que a gente conhece. A capacidade de transformar luz e matéria sólida para construir edifícios. O controle total da gravidade para erguer monumentos ou para se transportar. E claro, uma biologia tão avançada que dava à elite uma longevidade quase divina. Ok. Mas aí vem a grande pergunta, né? Como uma civilização com tanto poder pôde ser varrida do mapa em um único dia e noite de infortúnio, como Platão descreveu? A resposta, de acordo com essa teoria, não tem nada de mistério. Foi um evento geológico, brutal, rápido e terrivelmente preciso. A teoria descreve uma sequência de eventos em cascata, uma coisa levando a outra. Tudo começa com um terremoto gigantesco, bem na falha mesoatlântica. Isso gera um tsunami de proporções apocalípticas, e enquanto a ilha inteira é engolida pelas ondas, um vulcão submarino entra em erupção bem debaixo dela. A lava fervente, em contato com a água gelada e a pressão absurda do fundo do mar, não apenas soterra a cidade, ela a sela, criando uma tumba de basalto, de rocha vulcânica quase que instantaneamente. E aqui está o pulo do gato dessa teoria. Atlântida não estaria simplesmente perdida no fundo do oceano. Ela foi encapsulada, fundida à própria crosta da Terra, se tornando parte da geologia do planeta. Isso explicaria de uma forma bem elegante por que décadas e décadas de busca com sonares e submarinos nunca encontraram nenhum vestígio claro. Não há o que encontrar na superfície do leito marinho. Mas o fim da cidade não significou o fim de todo o seu povo. A teoria sugere que o desastre dividiu os atlantes em 2 grupos de sobreviventes, e os caminhos que eles seguiram acabaram moldando o futuro da história humana. Pensem assim. De um lado a gente tinha a elite governante, os filhos de Poseidon. Eles teriam escapado usando uma tecnologia impressionante. Bunkers secretos onde entraram num tipo de animação suspensa para esperar o planeta se acalmar. Do outro lado, estavam cidadãos comuns, engenheiros, diplomatas, comerciantes, gente que, na hora do desastre, estava espalhada pelo mundo, em missões. Eles sobreviveram, mas tiveram que se integrar com as culturas locais, compartilhando só o conhecimento prático e essencial para ajudar a reconstruir tudo do zero. E é aqui que surge uma pista numérica bem intrigante. A teoria levanta a hipótese de que 8 dos 10 líderes originais sobreviveram, e esse número não parece ser aleatório. Ele bate com os misteriosos 8 reis que, segundo as listas de reis sumérios, governaram por períodos de tempo incrivelmente longos antes do Grande Dilúvio. Seria essa a conexão perdida entre o mito grego e a história da Mesopotâmia? Isso nos leva ao momento que, basicamente, deu um reboot na civilização como a gente conhece. Depois de milênios de silêncio, o mundo estava prestes a testemunhar o despertar daquela elite adormecida de Atlântida.
Olhem só essa linha do tempo. Ela revela um vácuo de quase 5.000 anos, uma espécie de idade das trevas global, enquanto o planeta se recuperava. E então, por volta de 4.500 a.C., os líderes atlantes despertam justamente na Mesopotâmia. E de repente, como que do nada, a civilização suméria explode na história, já com escrita, astronomia, leis, um salto tecnológico que até hoje deixa os historiadores de cabelo em pé. Tá, mas como eles despertaram? A teoria propõe uma releitura fascinante de um símbolo que todo mundo conhece, o Anki egípcio, a famosa chave da vida. E se ele não fosse apenas um objeto místico, mas sim um dispositivo tecnológico? Uma chave de ignição para reativar com segurança o metabolismo desses líderes depois de milênios em hibernação. E se a gente olha por esse ângulo, os mitos antigos sobre deuses que descem dos céus ou que saem do submundo deixam de ser fantasia e passam a ser relatos lógicos. É só imaginar a cena. Para um povo tribal da Idade da Pedra, ver seres luminosos saindo de portais no chão, com ferramentas e naves voadoras, não seria nada menos que a chegada dos próprios deuses. Por fim, chegamos ao legado. O que realmente restou dessa tecnologia perdida? E quando a gente olha para as nossas próprias conquistas hoje, será que estamos mesmo avançando ou só redescobrindo um conhecimento que se perdeu há milênios? Essa metáfora talvez seja a melhor forma de entender o legado Atlante. A grande árvore, a civilização original, pode ter caído, mas seu conhecimento se tornou o solo fértil de onde todas as grandes culturas da antiguidade, Egito, Suméria, Índia, brotaram, cada uma carregando um pedaço da essência da gigante. E essa comparação coloca o nosso progresso em perspectiva. Em todas as áreas-chave, da energia ao transporte, a tecnologia Atlante era fundamentalmente diferente e, em teoria, mais avançada. Eles operavam em harmonia com as forças do universo, enquanto a gente ainda depende de queimar coisas e de processos brutos. A conclusão é meio chocante. Talvez a nossa civilização ainda esteja engatinhando, reaprendendo o que um dia foi maestria. E assim, a gente chega na essência da teoria. O verdadeiro legado de Atlântida não estaria em ruínas físicas que a gente possa escavar. Ele estaria codificado, escondido bem debaixo do nosso nariz, nos nossos mitos mais antigos, nos hieróglifos, nas estruturas das primeiras linguagens, que talvez não sejam só histórias, mas sim manuais técnicos esperando a chave certa para serem decifrados. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Se a elite Atlante realmente usou esses bunkers de hibernação e só alguns despertaram para fundar a Suméria, será que outros ainda permanecem adormecidos? Talvez a história de Atlântida não tenha, de fato, terminado. Talvez ela esteja apenas em pausa, aguardando o próximo capítulo.